Boa tarde, meus alunos do ensino médio, professora Silvia de literatura. Estou aqui com uma dinâmica um pouco diferente, né? Botei minha camisetinha de Rio Grande do Sul para combinar com o tema. Preparei um cenário todo gauchesco, porque nós vamos falar de João Simões Lopes Neto. Então ele merece toda a nossa reverência. Bueno, importante destacar. Para quem está assistindo e não sabe da atividade, eu solicitei que os alunos lessem a obra Contos Gauchescos, escrita pelo João Simões no início do século passado. Foi uma obra de 1912. É importante destacar que João Simões era de Pelotas, uma região, uma cidade muito importante aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade que a sua principal riqueza era os charques. E o charque, essa riqueza era produzida por mão de obra escrava. Então, Pelotas está muito ligada à escravidão. E o conto que eu solicitei que os alunos lessem é justamente o Negro Bonifácio. Eu fiz uma pergunta. Por que que a Tudinha matou Bonifácio? Essa era a pergunta, era a única atividade. Eles deveriam ler a obra, principal enfoque no conto Negro Bonifácio, e responder essa pergunta: por que Tudinha matou Bonifácio? Bueno, nada é assim tão simples, porque se fosse simples eu não perguntaria, obviamente, né? Essa é uma obra riquíssima, que ela merece ser lida por todos os brasileiros, não somente pelos gaúchos, porque ela é uma obra que ela traz consigo as características universais de uma obra, porque falando do Bonifácio, falando de Pelotas, a gente fala da humanidade. A gente fala da Tudinha, a gente fala de uma mulher que ela poderia estar inserida em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, essa é uma obra considerada uma obra pré-modernista, porque ela traz esse homem do interior e ela traz essa característica da identidade. E é muito importante para nós gaúchos entendermos a nossa identidade. E é muito importante para nós gaúchos entendermos João Simões Lopes Neto, entendermos esse narrador que ele cria nessa obra, que é o Blau Nunes, que é um velho que conta as histórias ao redor da fogueira. Ele não é um gaúcho assim, herói romântico, como um soldado cheio de qualidades. Não, ele é um gaúcho simples. Ele é um homem que fala das coisas do interior, ele fala de coisas que ele viu e ele traz essa sabedoria da oralidade, de contar a história através da oralidade. Então, o narrador que o João Simões criou, o Blau Nunes, ele traz o testemunho do gaúcho real, tá? Do gaúcho campeiro. E ele nos conta coisas. E entre os vários contos desse livro, são 12, se não me engano, está o Negro Bonifácio. Eu não vou ler todo o livro, ou todo o conto, porque senão vai ficar gigantesco esse vídeo, embora ele mereça, né? Só esse conto já merece uma aula inteira. Então ele já começa o conto nos antecipando o que acontece no conto, porque não são as ações o principal no conto, não são as ações, é a psicologia dos personagens, é o que elas pensam, quem elas são e o que elas fazem, e por que elas fazem essas coisas. Então, o Blau Nunes começa nos contando assim, ó: se o negro era maleva, Cruz era um condenado, mas Taura isso era também. Então o negro era o diabo, mas também era muito valente. Tinha coisas boas e tinha coisas ruins. Quando houve a carreira grande do Picasso do Major Terêncio e do Tordilho do Nadico, filho do Antônio Gordo, que era um rengo, houve a carreira, foi que o negro mostrou mesmo para o que prestava. Escute. Então essa é uma outra característica dessa obra. Ele vai trazendo o ouvinte, né, o interlocutor, o leitor, no nosso caso nós, para dentro da obra. Escuta aqui, ó, me ouve, presta atenção. Ele antecipa partes importantes. Tudinha era a chinoca mais candongueira que havia por aqueles pagos. Um cajetilha da cidade, uma vez que a viu, botou-lhe uns versos muito lindos pro caso. Tinha um que dizia assim, mas aí ela não caiu nos versos do cara.
Porém, ela negou-lhe o estribo. Ele fala assim, porém ela negou-lhe o estribo, porque já trazia mais de 4 pelo beiço, que eram dali, da querência. E aquele tal dos versos era um teatino. Então, a Tudinha era uma sedutora. Ela tinha pique, né? Alta e delgada, parecia assim um gerivá ainda novinho, quando balança a copa verde tocada de leve por um vento pouco da tarde. Tinha os pés pequenos e as mãos muito bem torneadas, e o cabelo cacheado e as sobrancelhas finas, o nariz alinhado. Então ela era toda delicada, ela tinha aquele protótipo da mulher bonita e delicada do pezinho pequeno. Mas o rebenqueador mesmo eram os olhos da Tudinha. Os olhos da Tudinha eram assim, meio a modo olhos de veado virá, assustado, pretos, grandes, com luz dentro, tímidos e ao mesmo tempo araganos. Pareciam olhos que estavam sempre ouvindo mais que vendo. Então, isso nos lembra um pouquinho o Machado de Assis, né? E os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Então, a Tudinha, além de bonita, ela tinha um mistério no olhar. Ela tinha um olhar que ia além. Face cor de pêssego maduro, os dentes brancos e lustrosos, como o dente de cachorro novo. E os lábios da morote deviam ser mais macios como treval, doces como mirim, frescos como polpas de guabiju. E apesar de arisca, era foliona. Embussalava um cristão só pelo falar de tão cativo. Quer dizer, ela era delicada, ela era misteriosa e ela era bem falante. No mais, buenaça, falavam que ela era filha do capitão Pereirinha, um estancieiro que só ali nos Guarás tinha mais de 40 léguas de campo lá. Então ela era uma filha fora do casamento desse capitão Pereirinha com a Ciá Firmina. E diz que muito parecida com a gente do capitão. E esse capitão Pereirinha costumava visitar Ciá Firmina. O velho às vezes ia por lá, cestear, tomar um chimarrão, quer dizer, um costume de época, né? Ele tinha uma família na sociedade e outras famílias fora. Se vocês estão ouvindo os cachorros, são os cuscos dos contos do João Simões, né? Isso é efeito áudio. Pois para a carreira essa, tinha acudido um pavoral imenso. E ele já vai nos contando do lugar onde acontecem os fatos, que era a carreira que ia acontecer. E lá para a carreira veio também com ela a velha maneira de dizer, porque se a Firmina ainda fazia um fachadão. Olha o Blau jogando umas pedrinhas na Ciá Firmina. E deu o caso que os 4 embeiçados vieram também. E o mais de todos era o Nadico. Quer dizer, Nadico era o especial, né, da Tudinha. E sem ninguém esperar também apareceu o Negro Bonifácio. É assim que o diabo os arma. Escutem. O negro gostava de farrear, de beber, de tomar cachaça, de truco e tudo mais. E vinha montado num bagual lobuno, cheio de pompas. Então ele está dizendo que o negro veio muito bem ajeitado, um cavalo muito bonito. Ele veio com um lenço vermelho e trouxe na garupa uma tal morocha lá que... E na garupa, muito refestelada, trazia uma chirua com ar de querendona, né? A gostosona. Eita, nego pachola. Quer dizer, oh, que coisa mais aparecida, não conhece o teu lugar, né? Lembrando, a escravidão oficialmente, ela acabou em 1888. Esse é um conto de 1912, isso é uma obra de 1912, tá? Nós estamos no Rio Grande do Sul. Então, ele chegou muito bem arrumado, com um chapéu de aba larga, lenço colorado com nó republicano, na cintura atravessada com em torno um facão de 3 palmos, né? Quando ele falava alto e grosso e sem olhar para ninguém. Era um governo de negro. Ora, pois bem. E aí ele já foi chegando, né? Todo bacana, tirou a amiga da garupa e sem nem dar oi, ele já faz uma aposta com a Tudinha. Ele aposta lá no tordilho do Nadico.
né? Se ganhasse o tordilho do Nadico, ele daria um tanto de doces para a Tudinha. A Tudinha aceitou, tá? Fizeram uma aposta, tudo bem. E aconteceu, né? Aconteceu a carreira. O cavalo que o Negro Bonifácio tinha apostado perdeu. E aí ele comprou os doces. E aí tá todo mundo tomando vinho, conversando. No barulho das saúdes e das caçoadas, quando todos se divertiu, foi que apareceu aquele negro excomungado pra aguar o pagode. Não é o pagode dig, 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 Não, não é esse, tá? O pagode da festa. Tá? Esbarrou o cavalo na frente do boliche. Trazia na mão um lenço de sequilhos que estendeu a Tudinha. Havia perdido e agora pagava. A morocha parou meio que um riso que estava rindo. Firmou nele uns olhos atravessados, esquisitos, olhos como que pra gente que já se conhecesse. E pra fazer desfeita, disse, entrega pra minha mãe. Ah, mas pra que foi? Disse, entrega pra minha mãe isso aí. Mas pra que foi, né? Com quem ela tava se metendo? O negro reganhou uns beiços, mostrando as canjicas, num pouco caso e repostou. Mas ora, misturada, eu sou teu negro de cambão, mas não sou piá de chimna velha. Toma, jogou o lencinho. Meu Deus do céu, né? Amigo Virgem Nossa Senhora, num pensamento o negro bolhou a perna e descascou o facão e se veio. Bom, aí estourou, né? Estourou. Vocês imaginam que peleia mais linda, diz aqui o Blau Nunes. 20 ferros faiscando. Eram Nadico, eram outros namorados da Tudinha, eram todos que vinham ajustar com aquele negro atrevido. Perto do negro Bonifácio, sentado no barril, tinha um cara tocando viola. O negro foi lá e matou só de malvado. E largou-lhe um revés e foi faísca de facão. Fechou o salseiro. O Nadico mandou a adaga e atravessou a pelanca do pescoço do negro, roçando na veia artéria. Aqui o Blau já antecipa um pedacinho lá do final, né? De como que quem termina com a vida do negro. Meio que roçando a veia artéria. O major tocou-lhe fogo de pistola, indo de bala de refilão, lanhar-lhe uma perna. O Ventana quadrava o corpo e rebatia talhos com pontaços que maneavam sem pena. Quer dizer, tinha um negro, Bonifácio, lutando com todos esses e estava dando conta muito bem do recado, que era relâmpago de facão e tudo. Então isso mostra essa coragem, né? Essa bravura desse negro Bonifácio. Ai, foi um grito doido, né? O Nadico ali machucado, já de morte, tá estaviando para cair, aberto na barriga, com a buchada de fora. E ainda o negro gritou para esse queridão da Tudinha: come agora os meus sobejos, quer dizer, come meu resto agora, seu branquelo. E aí sim, né? E aí foram 4 paletadas, e uns cortando os outros, esgravatando, e foi aquela loucura, até que apareceu um cara com as bolhadeiras e atirou no Bonifácio. A Tudinha, agarrada no corpo do Nadico, pousando-lhe a cabeça no colo, beijando-lhe os olhos. Naquela hora, à vista de todo mundo, de seus namorados ali, sem um consolo das suas mãos e das suas lágrimas, Tudinha mostrava mesmo que o seu camote preferido era aquele, tá? O primeiro que se desfeitou com Bonifácio, que era o Nadico. Foi então que esse gaúcho das bolhadeiras jogou a bolhadeira e derrubou o negro Bonifácio. E que já não, aqui ainda não tinha derrubado. Ele estava lá tentando atirar e ele se defendendo. E nisso veio a Seá Firmina. Olha a hora que a velha foi se meter na briga. Veio a Seá Firmina e jogou água quente no Bonifácio com a chocolateira. Chocolateira é uma espécie de bulizinho de metal que tem um cabinho de madeira que eles punham diretamente nas fogueiras, tá? Então ela jogou água quente e ele urrou de dor. E nesta hora o cara das bolhadeiras joga a bolhadeira nele e ele cai e já tá ferido de morte e ele vai estrebuchando, né? Aqui diz, ó, o negro caiu como boi desnucado, de boca aberta, a língua pontuda mexendo em ternura, uma perna onde a roseta da chinela unia miúdo, quer dizer, ele já estava indo. Patrícia, escute. Vi então o que uma mulher é rabiosa. Não há maneira nem buçal que sujeite, é pior que o homem. A Tudinha já não chorava. Não, já não chorava pelo Nadico morto. E a velha Firmina estrebuchando.
A morocha, mais linda que tinha visto, saltou em cima do Bonifácio, tirou-lhe da mão sem força o facão, vazou os olhos do negro. Olha essa coisa de vazar os olhos, né? Nas tragédias gregas acontecia muito isso. O Édipo, quando descobre toda a sua história, ele vaza os olhos como testemunhas, né? Os olhos para não verem mais tudo que aconteceu, os olhos para acabar, esquece o que aconteceu. Retalou-lhe a cara de ponta a ponta de corte e por fim espumando, rindo-se desatinada, bonita como sempre. Fiquei imaginando a cena, né? A mulher tá no meio dessa confusão, tá lá picando o cara e ainda tá bonita. Ajoelhou-se ao lado do corpo e pegando o facão como quem finca uma estaca, tateou no negro sobre a bexiga. Essa é a hora mais importante, sobre a bexiga. Entendam bem o que é que ela tá fazendo. Para baixo um pouco. Você compreende, o próprio Blau Nunes já, né? E 1, 2, 10, 20, 50 vezes cravou o ferro afiado, como quem espicaça uma cruzeira, uma toca, como quem quer estraçalhar uma coisa nojenta, como quem quer reduzir a miangos uma prenda que foi querida e ora é odiada. Essa é a coisa mais importante desse conto. Então ela vai lá e na anaconda, né? Em roda, a gauchada mirava, de sobrancelhas rugadas, porém quieta, ninguém apodrinhou o defunto. Mais tarde, vim saber que o negro Bonifácio fora o primeiro a manusear Tudinha. Quer dizer, ele foi o primeiro homem da vida da Tudinha. Que ao depois tomara novos rumos com a outra fulana, uma pinguancha de cara chata, beiçuda, e que naquele dia para se mostrar trouxera na garupa novata. As carreiras, só de pirraça, para encanzinar e para tourear a Tudinha, que bem viu as intenções, né? E, apesar dos arrastados de asa daquela moçada, e sobretudo do Nadico, que já lhe convidara para se acolherar com ele, sentira-se picada, olha a ideia da cobra de novo, agoniada da desfeita, que só ela e o negro entendiam bem. E é por isso que ela ficou como cobra que perdeu o veneno. Escute, até isso hoje isso me intriga. Como uma morena tão linda entregou-se a um negro tão feio. Não dá para acreditar muito que o Blau não tenha entendido, né? A gente tem que acreditar no Blau desacreditando, né? Ele entendeu, sim. Seria de medo? Por ele ser mau? Seria por bobice de inocente? Por ele ser forçudo e ela franzina? Seriam essas oposições entre eles? Que de qualquer forma ela vingou-se, isso vingou-se. Mas o resto que ela fez com o corpo do negro foi como que um perdão pedido ao Nadico, ou um despique tomado da outra, da pinguancha beiçuda. Culpa ou ciúme? Né? Isso é uma obra de arte. Ela não te diz o que tu tem que pensar, ela te deixa pensar, ela te abre possibilidades. Culpa, ciúme, arrependimento, inveja. Ah, mulheres, estancieiras ou peonas, é tudo a mesma coisa, tudo bicho caboteiro. A mais santinha tem mais malícia que um sorro velho. Será? Será mesmo, gente? Pensando que isso é uma obra do século passado, né? Uma obra lindíssima. Eu espero que tenha aguçado a curiosidade de quem está ouvindo, que ouçam mais, né? Mas é para a gente pensar o nosso DNA gaúcho aqui, né? Como disse outro pré-modernista, Monteiro Lobato, o 13 de maio tirou a escravidão do papel. Mas será que ele tirou da alma dos brasileiros? Vamos pensar nisso. Um beijão a todos. Até a próxima aula.